Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora a gente começa o programa Mais Saúde de hoje. Você que está em casa, sinta-se à vontade para começar a participar com a gente através do WhatsApp, do telefone, que ao longo do nosso programa vão aparecendo aqui na tela para você, viu? O nosso WhatsApp tá aí, 99947-4515. O telefone é o 3821-4488. Você pode mandar sua pergunta, seu recado, enfim, fique à vontade porque aqui é o seu consultório ao vivo na televisão. Antes de contar o que tem no programa de hoje, deixa eu agradecer aqui quem está me vestindo, viu? Quem mandou essa roupa para mim hoje é o pessoal da Camarim. Um beijo para todo mundo da Camarim. Sabe onde a Camarim fica? Te conto agora. Fica na Rua dos Caetés, 794, no bairro Caramuru, aqui em Patos de Minas. Para você encontrar todos os detalhes, muito mais informações, coleções, muita coisa, vai lá no Instagram deles, viu? É @camarim.patos. Beijo para todo mundo da Camarim. Ivris Machado, sabe quem deu um tapa no meu visual hoje? A Gonçalves Barbershop, que fica na Rua Dores de Indaiá, número 53, no centro de Patos de Minas. As informações também no Instagram, @DomPedroOficial. Combinado? Ah, e olha só esse belíssimo arranjo aqui, ó. Vinícius, esse arranjo aqui hoje eu queria levar para casa. Tô montando lá, acho que vou querer levar para mim. Esse arranjo é lá da Floricultura Apolo, que fica aqui na Major Gotti, ao lado do Banco do Brasil, Rua Major Gotti, 1025. Anote o telefone, viu? 3822-2200. Um beijo pra Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apolo. Minha gente, olha, começando o programa de hoje, então, lembrando você que pode acompanhar a gente através da televisão, da internet, enfim, por onde você quiser. Mas olha, nas últimas semanas, um fato acabou chamando bastante a atenção aqui em Patos de Minas. Uma mulher estava grávida e, em determinado momento da gestação, ela acabou perdendo o bebê. Só que o que mais chama a atenção de tudo isso é que essa mulher acabou ficando com o feto durante alguns dias, esse feto já sem vida, dentro da barriga dela. É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, sobre o óbito fetal, com a doutora Cristina Teixeira, ela que é ginecologista e obstetra. Doutora Cris, muito boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Matheus, obrigada pelo convite. Sempre que eu posso vir aqui para transmitir conhecimentos para a população é um prazer. A senhora é nossa convidada para lá de especial. Doutora, agora é o seguinte, há alguns dias nós deparamos com a história dessa jovem. Mas antes da gente aprofundar justamente no que isso pode provocar para a mulher, doutora, a gente sabe que uma gestação é de 9 meses, mas ela pode acabar sendo adiantada, seja alguns dias da previsão ou até mesmo em alguns meses. Por quê? Não, então nós estamos falando sobre prematuridade. Sim. A gestação no ser humano, ela dura em torno de 40 semanas. Essa data ela é marcada pela data da última menstruação. Não necessariamente o dia da fecundação, muita gente confunde, mas é a partir do primeiro dia da última menstruação, mais 40 semanas. E quando essa gestação termina entre 37 semanas e 41 semanas, ela é uma gestação de tempo. É uma gestação a termo. Quando acontece antes de 37 semanas, é um parto prematuro. E essa prematuridade pode ser uma prematuridade muito precoce, pode ser uma prematuridade tardia, nascendo ali com 36, batendo na trave das 37. Entendi. Doutora, e quando o bebê ele nasce prematuro, necessariamente esse bebê ele já nasce com algum risco ou o bebê ele pode nascer de forma adiantada sem precisar de alguns cuidados, se é assim que eu posso dizer? O risco da prematuridade ele é diretamente proporcional à idade gestacional. Acho que eu falei matematicamente errado. É inversamente proporcional à idade gestacional. Sim. Quanto menor a idade gestacional, maior o risco. Entendi. E tem até uma lenda aí que quando o neném nasce de 8 meses é mais perigoso do que o de 7. Mas isso não é fato. Quanto mais tempo o neném na barriga, cada dia a mais na barriga, menos um dia na UTI neonatal. Então, às vezes, acontecem dessas prematuridades tardias, que estão bem perto de completar os 9 meses, às vezes o neném nem precisa de oxigênio nem nada. Agora, quando o neném está muito longe, tipo assim, 6º mês, 5 meses e meio, que é bem extremo mesmo,
aí a gente tem certeza que vai precisar de UTI. Muitas vezes a luta vai ser do neném para sobreviver, vai ser muito difícil. Doutora, e no acompanhamento com a mulher, é possível se prever que o bebê vai nascer prematuro? Prematuro? Ou é algo que realmente pode acontecer a qualquer momento? Prematuridade é um desafio no mundo todo. E está aumentando, os índices de prematuridade estão aumentando independente. País rico, país pobre, não importa. Todas as classes sociais. A prematuridade é um problema que está aumentando sempre. Existe a prematuridade provocada por alguma necessidade de interromper a gestação, a mãe com algum problema de saúde, ou um neném com algum problema de desenvolvimento, ou a prematuridade porque a mulher entrou em trabalho de parto, que aí ela teve contrações e o neném nasceu. E é um desafio diminuir as taxas de prematuridade. A gente tem muito, está engateando ainda nessa área. A gente, às vezes, é uma batalha que a gente quer ganhar mais tempo do neném dentro da barriga, porque a gente fala muito, a melhor incubadora é a barriga. Então, a gente tenta, mas muitas vezes a gente não consegue e o neném acaba nascendo prematuro mesmo. Doutora, eu me lembro de acompanhar uma situação, o Brasil inteiro acompanhou a situação da apresentadora Eliana, a Eliana do SBT, onde ela estava grávida, comemorou no programa de televisão dela, mas aí os dias foram se passando, de repente veio aquele susto. Uhum. Doutora, ela acabou precisando, me fugiu agora o nome do procedimento em que ela fez, mas era como se ela tivesse feito um cerco para que pudesse proteger a criança. Em todos os casos onde pode ocorrer o risco da criança, do bebê, nascer prematuro, isso é recomendado ou procedimentos variam de pessoa para pessoa? Eu não me lembro bem da história da apresentadora, da Eliana, mas quando você falou em cerco, eu lembrei muito de cerclagem, que é um procedimento que a gente faz. É quando a gente pega o colo do útero e amarra ele com pontos cirúrgicos, é uma cirurgia. Aí esse fio segura o colo. É um procedimento que ajuda muito, mas tem que ser em casos extremamente selecionados, porque o próprio procedimento da cerclagem tem riscos. Para mãe, para gestante? Para a gestação. Para a gestação. Para a gestação. Ao mesmo tempo que a gente está querendo evitar uma prematuridade com a cerclagem, a gente pode estar provocando a prematuridade porque é um procedimento invasivo no útero, naquele momento crítico da gestação. Entendi. Doutora, quando a mulher está em casa, de repente, e começa a sentir algumas contrações, isso já quer dizer que o bebê vai nascer ali, naquele momento, daqui 2, 3 horas, ou durante a gestação, é normal que a gestante tenha algumas contrações ou até mesmo algumas dores do bebê, do feto, circulando por ali? Quem me conhece vai lembrar. Eu sempre brinco que toda gestante tinha que mudar de nome para Maria das Dores. A coisa mais normal que tem é gestante sentir dor. Dor nas costas, dor nas pernas, dor... Em tudo. Certo? Agora, as contrações, elas começam muito cedo na gestação. A contração nada mais é do que uma mudança do tônus da musculatura uterina. O útero contrai. E, na medida que vai chegando próximo aos 9 meses, isso vai aumentando de frequência. São as contrações de treinamento. Trabalho de parto são contrações de 5 em 5 minutos, eficiente o suficiente para dilatar o colo. Entendi. Nem toda contração é trabalho de parto. Entendi. Doutora, e por exemplo, tem algum sinal para as mamães de primeira viagem que estão acompanhando a gente agora? Tem algum sinal que o bebê vai nascer? Ou realmente é ir acompanhando ali? É ir acompanhando ali, porque cada indivíduo é uma história diferente. Mas, habitualmente, na hora que o neném encaixa para nascer, a barriga dá uma acomodadinha, que é a barriga baixou, que o povo fala. Sim. Então, quando a gente fala, essa barriga está mais baixa. Acontece, é verdade, é fato. A outra questão é a perda do tampão mucoso, que é um corrimento bem viscoso, e às vezes com alguma rajinha de sangue. Elas até confundem que perdeu o líquido, mas é um catarro bem espesso mesmo. É o tampão mucoso. É a hora que o colo já está começando a mexer para querer dilatar. Entendi. E as contrações vão ficando mais frequentes. Mas antes que elas fiquem uma a cada 5 minutos,
não adianta ir no hospital que não está na hora. Entendi. E depois que entra em trabalho de parto, o normal, o neném nascer depois de 10, 12 horas de trabalho de parto. Chega isso tudo. Não precisa ser igual no cinema, que todo mundo sai correndo, o marido esquece a mala para trás. Tem tempo. Chegando no hospital ali num prazo, dá para fazer tudo com calma. Dá para tomar um banho, dá para contar para todo mundo a novidade. Dá para chamar o fotógrafo dá tudo. Doutora, falando nessa questão de tempo de programar, eu me lembro também da história da apresentadora Sabrina Sato. Ela passou por algo parecido com a Eliana, mas ela conseguiu retomar as atividades durante a gestação e aí ela foi ganhar a neném dela, a Zoe. Só que aí, pelo que contam, porque a gente pôde acompanhar aí, o bebê demorou a nascer. Ela queria um parto humanizado e ela ficava em cima de uma bola e passava por vários procedimentos e o bebê não nascia. Acabou tendo que se fazer de uma outra forma da que era planejada. Isso realmente acontece? Acontece, existem várias causas. Que mesmo tendo um trabalho de parto, a gente tem que mudar e fazer uma cesariana naquele momento. Por vários motivos, tem N motivos. Mas existem condutas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, tem mulheres que ficam até 3 dias em trabalho de parto. Nossa! Porque lá eles são bem anti-cesárea mesmo. Preferem o parto normal mesmo. Normal mesmo. Aí que entra, doutora, uma curiosidade minha agora. Qual que é o melhor parto? Existe o melhor parto? Existe. O melhor é o fisiológico. É o jeito que a natureza escolheu. Parir é uma função fisiológica do útero e foi o jeito que Deus fez e a gente tem que entender que é o melhor jeito. É onde a recuperação é mais rápida e tudo. Mas existem situações que a cesariana salva vidas. Entendeu? Mas a forma fisiológica é a forma mais adequada, sim. É verdade, doutora? Verdade ou mito agora? Que diz assim, enquanto o bebê nasce de parto normal, ele vai ter uma maior proximidade com a mãe. Isso a gente pode considerar verdade? Pode considerar mito? Pode ser que sim, pode ser que não? Adorei essa última resposta. Vamos fechar dela então? Por favor. Combinado. Doutora, agora, nesse nosso bate-papo, a senhora disse a questão do sangramento, que às vezes pode sair sangue ali. Mas a gente sabe, doutora, que durante uma gestação, algumas mulheres acabam tendo o sangramento. Certo. O sangramento, ele significa unicamente que a mulher perdeu o bebê? Não. A gente estuda os sangramentos da gestação em duas fases. Não é fase. Em 2 situações diferentes. A primeira metade da gravidez e a segunda metade. Antes de 20 semanas, depois de 20 semanas. Por quê? A partir de 20 semanas, tudo que acontecer com essa gestante se o neném nascer, é parto. Antes de 20 semanas, é aborto. Nossa. Certo? A questão é a viabilidade fetal. É o tanto que o neném tem chance. Até que tem uma fase ali entre 20 e 24 semanas que não é nem parto nem aborto, porque o neném realmente é inviável. Não tem como... Fica meio um limbo ali, que não é parto nem aborto. Certo? Os sangramentos antes de 20 semanas, a gente vai pensar em alguns diagnósticos. Nem sempre é aborto, nem sempre vai perder, nem nada. A partir da segunda metade da gestação, são outros diagnósticos. Alguns mais dramáticos que outros, mas na maioria dos casos a gente consegue contornar a situação. E doutora, tem alguma dica? Por exemplo, a mulher teve o sangramento lá, para ela tentar se controlar a emoção, ir rapidamente para o médico. Existe alguma técnica? Ou é realmente sentir aquilo e buscar uma ajuda? É sentir aquilo e buscar uma ajuda. Entender que ter calma é muito importante. Eu sempre falo assim, tem gente que chega para mim, mas nem fez ultrassom. Agora, por exemplo, no abortamento, a mulher que sangrou por causa do aborto é porque já aconteceu. É esperar. Então, existem sangramentos que não são aborto. Então, o ultrassom vai contar só isso. Se aquele sangramento é um aborto ou não. Porque se evoluiu para a perda do neném, é porque já tinha acontecido. Entendi. Doutora, deu para entender? Não ficou confuso, deu, não? Não, completamente. Doutora, porque a gente, nessa nossa conversa, a gente disse aí sobre parto, trabalho de parto, opções para a questão do nascimento. E aí, doutora,
a gente acaba percebendo certas situações. E a gente disse há pouco sobre justamente bebês nascerem prematuros. E aí, no início dessa nossa conversa, eu abri esse nosso bate-papo falando de uma situação de uma jovem que veio aqui em Patos de Minas, e essa jovem ela acabou perdendo um neném. Esse bebê tinha apenas 7 meses e ela acabou ficando com esse bebê já sem vida durante alguns dias na barriga. Ela ficou numa fila de espera para que ela pudesse retirar aquele feto sem vida. E é sobre isso, sobre o óbito fetal, que a gente vai falar já já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515 e o 3821-4488. Esse é o seu consultório ao vivo aqui na tela da NTV. Fique à vontade, viu? Olha só, a gente foi para o intervalo falando sobre o fato de uma gestante. Eu vou até usar minha colinha aqui, porque a família de uma mulher que estava grávida de 7 meses acabou entrando em contato com o jornalismo aqui da NTV dias atrás para falar sobre a dificuldade na falta de informação e uma suposta negligência médica. Segundo as informações, a mulher estava internada em um hospital aqui de Patos de Minas há cerca de 9 dias com um feto morto. Uma criança que era esperada por toda a família. Doutora Cristina, a gente continua esse nosso bate-papo aqui, porque nós acompanhamos a história dessa mulher e acabou que nos chocou muito. Porque, como eu acabei de falar, acabei de ler, há 9 dias ela já tinha perdido o bebê e estava com ele dentro da barriga ainda. Doutora, isso realmente pode acontecer? Então vamos falar sobre a conduta em feto morto. Vamos esquecer o caso dessa paciente em questão, que eu até não posso falar sobre isso. Claro, claro. Quando a gente faz o diagnóstico de um óbito fetal, é dramático. Não é só para a paciente que é dramático. Para a gente que está ali para proteger a mãe e o neném, é dramático para todo mundo, toda a equipe do hospital. Quando a gente perde um bebê, tem várias causas. Pode ser doença materna que atrapalhou o desenvolvimento da gestação, pode ser problemas do feto, como malformação, como infecções externas, pode ser problema do envoltório da gravidez, que é a placenta e o líquido amniótico, e às vezes a gente nem acha causa e a gente fica achando que é por causa de compressão do cordão umbilical. Não tinha nada errado, aconteceu um acidente com o cordão umbilical e o neném morreu. Gestação normal, pré-natal bem feito, mamãe saudável, neném saudável, e de repente aparecem óbitos sem explicação. Aí eu sempre falo assim, do mesmo jeito que tem adulto que morre de repente, tem neném que morre de repente também, sem causa. Tá certo? Então, nem sempre é problema. Às vezes, as mães, as famílias ficam muito angustiadas para saber se houve culpa de alguém. A mamãe chega muito angustiada, foi alguma coisa que eu fiz, fui eu que trabalhei demais, fui eu que deixei de comer, ou então eu que comi muito. Então, às vezes, chega numa sensação de falha mesmo. A maioria das vezes, realmente não é nada, tá certo? É bem frustrante, algumas vezes a gente identifica algum fator de risco que a gente vai tentar resolver na próxima gestação, mas na maioria das vezes não é nada mesmo. Depois de feito o diagnóstico de óbito fetal, a conduta varia de acordo com a idade gestacional e com a história obstétrica da mamãe. Por exemplo, se ela já teve cesarianas. Então, uma mãe que já teve várias cesarianas, a gente vai ser obrigada a fazer outra cesariana, porque o útero dela não vai tolerar as contrações para expulsar o feto. Mas, tirando essas situações em que a cesariana é necessária, sempre a via vaginal, expulsar o feto via vaginal é a melhor. Porque não existe feto mais para proteger. A gente tem que proteger a saúde da mãe. O indivíduo naquele momento, quando não existe mais a preocupação da vitalidade fetal, a cesariana sai da mesa praticamente. Tá certo? A conduta clássica em óbito fetal é aguardar entrar em trabalho de parto espontaneamente. Se essa demora durar mais de 30 dias a partir do diagnóstico do óbito fetal, é que a gente vai começar a preocupar com alguns distúrbios da coagulação.
Mas nos primeiros 30 dias, conduta clássica, a gente esperava a mulher em casa, esperando a própria natureza agir e expulsar o feto. Entendi. Entendeu? Doutora, aí, por exemplo, o corpo não expulsa aquele feto. E aí, como que é o trabalho, então, para se retirar? Existem estímulos, talvez? Pois é, aí nós estamos falando. Isso até poucos anos, não é muito mais que 10 anos, não. Que a gente esperava o corpo espontaneamente. Hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas para ter uma conduta mais ativa nesse procedimento, que é o misoprostol, que é um derivado da prostaglandina, que estimula a contração. Existem também estimulação mecânica, às vezes colocar um corpo estranho lá dentro do útero, que é uma sonda, e essa sonda irrita o útero e acaba que o útero expulsa. São as duas situações que a gente vai fazer com que aquele útero comece a expulsar o feto sem ter que esperar a natureza reagir. E isso pode levar vários dias dessa indução. A gente já está habituado com isso. Certo. Não é problema. Depende da história da mulher, depende do colo da mulher, depende do tanto que o útero dela tem receptor para aquela substância. Demora mais ou menos tempo para a gente induzir. Certo. Doutora, aí doutora Cristina, a gente está tratando de um caso, de casos, né, sem um específico, claro, de mulheres que perderam o bebê e procuraram o auxílio médico. Isso. Agora, por exemplo, aquela mulher que pode ser, ou ela, melhor dizendo, aquela mulher que perdeu o bebê. No entanto, ela não procurou o médico. Certo. Ela vai procurar o médico 30 dias após a confirmação do óbito do feto. Certo. Pode oferecer algum risco para a vida dessa gestante? Dessa gestante. Quando a gente tem esse diagnóstico, a gente pode até pensar. Ela não procurou, a gente não sabe quanto tempo está com aquele feto morto na barriga. A gente pode estabelecer, tem idade gestacional? A gente vai comparar. Era um neném que era para estar de 7 meses, mas está com tamanho de 6 meses, então a gente vai pensar que tem pelo menos um mês que esse neném não cresce. Aí a gente tem que acompanhar o coagulograma dessa gestante. A gente tem que fazer os testes se o sangue dela não está tendo alterações da coagulação, porque é a principal consequência por causa das alterações da morte fetal, atravessam a placenta e podem fazer alterações no sangue da mãe. Condição raríssima. Mas se a gente tiver que esperar entrar em trabalho de parto, é só monitorar o coagulograma. Entendi. E doutora, por exemplo, quando a mãe espera o bebê ali e chega no dia do parto. No entanto, quando vai fazer a retirada do bebê, ele já está sem vida. Isso acontece? Acontece. Isso pode acontecer? Foi uma gestação quando a gente conversava tranquila e, de repente, no dia do parto, o bebê nasce morto. Tem alguma justificativa ou são as mais variáveis causas? É muito complicado, porque é tudo muito individualizado. A mãe tem alguma comorbidade? Aconteceu alguma coisa? Ela usou alguma medicação? Ela teve alguma infecção, alguma virose? Tem algumas viroses que podem ser assintomáticas para o adulto, mas que atravessa a placenta e para o neném não é. Então, mesmo que não provoquem malformações, podem prejudicar o desenvolvimento daquele neném naquele momento. Então, tem muita coisa que pode acontecer que a gente não vai saber e que esse neném vai chegar na hora do trabalho de parto e ter poucas reservas de oxigênio e não resistir. Tá certo? Por isso, a gente monitora o trabalho de parto, para ver se a gente diagnostica algum sofrimento fetal agudo. Sofrimento fetal crônico é aquele que a placenta não estava funcionando bem. Sofrimento fetal agudo é aquele que aconteceu ali, agora. Não tinha motivo e... Certo? Então, são situações, graças a Deus, raríssimas, mas a gente passa por isso de vez em quando. Doutora, agora, a gente já viu situações onde as pessoas dizem que a mulher conta cair. Cair, e eu vou falar de um modo popular, cair de bunda. Ixi. É verdade, doutora, que isso pode ocasionar o óbito daquele feto? Não. Não é verdade? Não, a gente se preocupa muito com traumas muito, muito fortes, tá certo?
como diz, acidente automobilístico, queda de escada, queda da... Eu já tive uma paciente que caiu da laje e não teve nada. Meu Deus. Entendeu? Não teve nada, nem arranhou. Então, muito especificamente, na maioria das vezes, a queda da própria altura não tem muita consequência, não. Doutora, e tem algum segredo, algum método para ter aquela gestação tranquila e no final a gente pode dizer completada com sucesso? Talvez se é assim que então, eu possa dizer. Vamos falar aqui, ó. Eu pontuo muito isso. Principal fator que altera o resultado final da gestação é o planejamento. Você se cuidar, se preparar antes de ficar grávida. É você ir no médico e saber se está tudo bem, vou tomar as vitaminas, vou planejar, é no momento certo, é um bebê que eu planejo, é tudo. Não tem nada que mude tanto o resultado da gestação como o planejamento familiar. O outro grande fator é pré-natal bem feito. Aquela rotininha que faz lá no posto, completar aquele cartãozinho, aquilo ali é tudo muito bem estudado, é muito bem definido, das complicações que acontecem mais frequentemente. Agora, certeza nessa vida a gente não tem de nada. Verdade. Entendeu? Então, esse momento de construção de um novo ser humano, podem acontecer muitas coisas que não estão previstas. Então, falar certeza, não temos, não né? temos. Doutora, por exemplo, a gestação de adolescente, ela é mais complicada do que de uma mulher adulta ou não? Algumas complicações obstétricas são muito relacionadas com os extremos etários. Extremo etário, ou muito jovem ou mais velha. Aquele meio da menacme, esse nome feio, é a idade reprodutiva. Aquele meio da idade reprodutiva que a mulher está madura, mas não está muito madura, é o momento onde acontecem menos intercorrências. Então, adolescentes e mulheres acima dos 35, ai, é foda, né? 35 está tão jovem ainda. Nossa. Mas acima dos 35 a gente espera um pouquinho de movimento na gestação. Doutora, então tá, partindo acima dos 35, a gente já viu aí algumas mulheres com mais de 50 anos engravidando. Sim, 50 não. Mas não? Mais de 40. 40. Isso. Mas pode ser que ultrapasse um pouquinho? A com mais de 50 geralmente é com óvulo doado. Ah, então tem essa... É porque a partir de uma certa idade, o grande problema após os 35 anos é que a mulher já nasce com todos os óvulos. Então, uma mulher com 35 anos, ela tem óvulos de 35 anos. A mulher de 40 tem óvulos de 40. E a qualidade deles vai deteriorando. Eles são óvulos que a carga genética dele está velha. Então, mesmo aquela mulher super saudável, porque as mulheres de 35 hoje estão muito mais jovens e saudáveis do que as mulheres de 35 de há 20 anos. Sim. Então, é outra história. Mas o óvulo continua sendo um óvulo antigo. Tá certo? É a questão das mulheres com mais de 50. Elas não têm mais óvulos. Então... O ovário já entrou em falência. Ela tem o útero legal, ela tem a saúde legal, mas ela não tem mais o código genético. Então, teria que ser com um óvulo doado. Faz a fertilização in vitro e implanta no útero dela. Sim, pode ter uma gestação saudável. Aí a gente vai trabalhar com essas mulheres mais velhas, com diabetes gestacional, com doença hipertensiva e tudo, mas tomando os devidos cuidados, dá para levar de boa. Tá certo, então, doutora Cristina, participando com a gente ao vivo do programa Mais Saúde. Doutora, infelizmente, o diretor já falou aqui no ponto que não temos mais tempo, mas é sempre muito bom conversar com a senhora. Sempre contei para a senhora os bastidores que eu estou tendo uma aula ao vivo aqui com a senhora, professora. Professora. Sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Doutora, te espero mais vezes aqui para a gente poder conversar sobre tantos outros assuntos. Perfeito, estou sempre às ordens, adoro... distribuir conhecimento. Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente pode fazer. E a gente gosta muito de receber. Doutora, o nome do pai da senhora?
Meu pai é o Joaquim. Seu Joaquim, um abraço pro senhor, viu? Deve estar acompanhando a gente. Lá. Então, um abraço pro senhor, seu Joaquim, doutora Cristina. Até breve, viu? Obrigado. E a você de casa, continue com a gente que já depois do intervalo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia do beijo. Será que mesmo com a Covid dá para aproveitar esse dia? Não sai daí que a gente conversa sobre isso já. Já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, viu? E através do 3821-4488. Os canais estão aparecendo aqui embaixo para você participar, viu? Lembrando você que você pode interagir com a gente também através do nosso Facebook, @NTV Patos de Minas, através da internet, ntv.tv.br, viu? Fique à vontade. Vinícius, vamos trocar de câmera agora? Porque, olha só, você que está em casa sabe que dia é hoje. Hoje, né, você que está acompanhando a gente nessa terça-feira, hoje é 13 de abril. Fui até conferir, Vinícius Machado. Hoje é dia 13 de abril. Você sabe que dia é hoje? Hoje é comemorado o dia do beijo. Mas, afinal de contas, o que é beijar? O que é o beijo? É sobre isso que eu converso a partir de agora com a Carla Gianni, que fala ao vivo com a gente aqui no Mais Saúde. Oi, Carla, boa noite para você. Bem-vinda ao Mais Saúde. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão gostoso como beijo, né? Que tema maravilhoso para a gente falar. E um momento em que as pessoas não estão mais se beijando e nem se abraçando tanto, né? Verdade. Ô, Carla, mas me conta aqui. O beijar é apenas o ato de duas bocas se encontrarem ou existe algo além disso? O beijar é muito mais profundo do que trocar lábios e contatos com a língua, né? Quando a gente beija, a gente está demonstrando alguns sentimentos juntamente com o ato em si. Então, às vezes, são sentimentos de respeito, de carinho, de amor, de paixão. E é tocar o outro. Eu falo que beijar é tocar o outro com a alma. Certo. Ô, Carla, agora, por exemplo, quando a gente fala em beijar, como você bem explicou, não é simplesmente o beijar lábio com lábio. Existem várias formas do beijo acontecer, né? Exatamente. Muitas pessoas às vezes ficam assim, ai meu Deus, será que eu sei beijar? Será que eu beijo direito? Será que o modo como eu expresso minha afetividade através do beijo é o modo correto? E aí eu sempre falo isso para as mulheres em eventos e palestras, que não importa o modo como você beija, importa o encaixe que você tem com a sua parceria. Mas existem outras formas de expressar com o beijo os nossos sentimentos, por exemplo. Às vezes a gente beija a pessoa na testa, a gente está demonstrando respeito. Beijo no rosto, é um beijo mais carinhoso. Agora, quando a gente tem o beijo na boca, são dois tipos geralmente mais comuns, né? Que é o beijo de língua e o beijo de selinho. E todos os dois são gostosos, são válidos, todos os dois transmitem afetividade. Certo. Ô, Carla, a gente falando agora especificamente do beijo entre duas pessoas. Quando essas duas pessoas... Vamos começar do início, né? Redundante aqui. Carla Gianni, temos duas pessoas que estão se conhecendo. Essas pessoas acabam despertando a vontade de beijar, trocar umas bicotas. Aí elas vão lá e se beijam. Nesse momento que a gente chama hoje em dia de ficar. Esse primeiro contato, esse primeiro beijo, pode influenciar alguma coisa? Ou acho que eu posso falar isso, né? Como aquela música falava, um lance é um lance. Então, através do beijo, né, dessa química que é provocada ao beijar, muitas coisas podem ser reveladas, como por exemplo, né, beijar a gente beija com a boca, mas outros sentidos se envolvem nesse ato. E às vezes, quando a gente beija alguém, o primeiro beijo em especial, ele vai, por exemplo, determinar se eu vou querer continuar com essa pessoa ou não. Por diversos motivos, pela química que a gente chama, porque a química ela não está, como as pessoas imaginam, assim, no ar. Ela passa pelas nossas narinas, então a gente trabalhou o olfato também ao beijar.
eu vou beijando e aí eu vou sentindo alguns cheiros que eu não tenho como dizer se eles são bons ou ruins, porque é tal pessoa, mas o meu corpo, a minha mente, as minhas memórias vão harmonizando ou não com aquele cheiro. Então, talvez o que a gente achou que era só ficar naquele dia por causa da química pode se tornar um relacionamento duradouro. Às vezes a gente fala, eu vou só ficar com aquele cara hoje, e aí quando eu beijo, toda essa mudança química aqui na minha mente acontece e eu falo, olha, eu quero beijar mais vezes essa pessoa. E aí, Carla, as pessoas acabam, por certas vezes, desenvolvendo um relacionamento amoroso. E a gente sabe que, por exemplo, aí as pessoas elas ficam, namoram e daí em diante elas vão se acertando na vida. Mas a gente sabe que em algumas situações o casal, por X motivo, deixa de se beijar. Essa pessoa, ela não beija mais o seu companheiro, a sua companheira, e isso vai passando. Isso realmente pode acontecer, Carla? Ou a pessoa, ela precisa estar ali demonstrando, talvez, o carinho por forma de beijos, como a gente disse, na testa, na bochecha, por onde quiser? Então, geralmente, o que é interessante dentro de um relacionamento afetivo amoroso, né, que são as relações a dois, é que esse beijo tenha mais intimidade do que simplesmente um beijo na testa com um sinal de respeito, às vezes só no rosto como um sinal de carinho. A gente fala que o beijo é termômetro da relação. Quando esse casal não está se beijando muito, a gente percebe que esse casal está mais afastado, que a química desse casal está diminuída, que esse casal não tem uma intimidade tão boa quanto eles precisariam ter enquanto casal. E aí a gente pergunta sempre, eu como terapeuta sexual, uma das perguntas que eu mais faço é como anda o beijo na vida de vocês? Se beijam sempre, se beijam todos os dias, se beijam de língua, é só beijo técnico, né, que é o beijo selinho e tal. E aí, através das respostas, eu vou percebendo como esse casal se relaciona no seu dia a dia. E é muito importante que casais, né, que se relacionam amorosamente tenham como meta dentro do relacionamento o beijo. Tá? Porque o beijo, ele trabalha todos os nossos sentidos, ele aumenta a nossa intimidade com o outro, é uma troca de energia e ele aproxima esse casal cada vez mais. Então, assim, quando a gente está descuidando do beijo, a gente está descuidando de outras partes, que é fundamental também para a boa relação desse casal. É isso aí, olha só, você que está chegando agora, nós estamos conversando ao vivo com a Carla Gianni aqui no Mais Saúde, porque hoje é o dia do beijo. Carla, para quem está pegando o nosso programa a partir de agora, vou repetir aquela minha primeira pergunta. O que o beijo, ou melhor, vou mudar, como que o beijo afeta ou pode transformar a relação das pessoas? Então, olha, quanto mais a gente se beija, quanto mais a gente beija o outro, quanto mais a gente recebe beijo, mais chance de a gente estar próximo do outro, né? Mais chance da ocitocina, que é o hormônio da proximidade, que nos mantém mais amorosos. A ocitocina é um hormônio muito interessante porque ele faz com que desperte na gente o amor. E quanto mais as pessoas se beijam, mais a ocitocina libera no corpo. E isso mais proximidade, mais amor, mais afetividade. Tanto é que esse hormônio, você estava falando agora de maternidade, né? Eu peguei um pedacinho da conversa. Quando uma mulher tem o seu bebê, os primeiros hormônios que o corpo libera é a ocitocina, para ela se apaixonar pela sua cria de imediato. Então, o beijo também é capaz de aumentar a produção desse hormônio, assim também como da dopamina, né? Que dá uma sensação enorme de prazer. Tá certo, então. Agora, Carla, já deve ter chegado até você alguém, não sei, que tenha chegado e falado assim, Carla, eu não sei beijar na boca. E aí, Carla? Existe técnica, existe mágica para beijar? Existe algumas técnicas que podem facilitar o beijo, fazer com que o beijo seja mais gostoso para ambas as partes, né? Mas o que é interessante em se pensar sobre beijo? Que cada um vai beijar de uma maneira. E que é como se fosse uma dança. Em um dado momento da música, a gente acaba pegando o ritmo um do outro. Então, para a gente não se preocupar tanto com essa performance do beijo, o interessante é que a gente se entregue. E na medida que o outro responde, a gente vai fazendo essa dança com a língua, com os lábios, né? E sempre lembrando de proteger os dentinhos para não machucar a pessoa, né?
que a gente está beijando naquele momento, que algumas pessoas esbarram dente com dente e acaba virando uma confusão. Mas línguas e lábios podem bailar no ritmo do beijo, né? Sem pressa, sem muito estresse, sem preocupar com a performance, né? E dá para colocar umas coisinhas na boca para deixar o beijo mais gostoso. Eu trouxe um produtinho aqui que chama Oral Me, que é para deixar a boca salivando, com um cheirinho bem gostoso, deixar a boca mais perfumada para beijar. Isso é importante, preocupar também com essa saúde bucal, né? Para que os beijos aconteçam de formas mais espontâneas dentro do relacionamento. É isso aí, então, Carla, já vou querer saber mais sobre essas dicas e mais informações, porque hoje, dia 13 de abril, você que está acompanhando a gente ao vivo, é dia do beijo. Tem alguma dúvida? 99947-4515, 3821-4488, é 1 minuto e a gente volta já já. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde dessa terça-feira. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade, porque o Mais Saúde é feito especialmente para você que está em casa. Bom, a gente volta a conversar agora ao vivo com a Carla Jeane. Carla, a gente conversou nesse nosso início de conversa sobre beijos, sobre técnicas e por aí vai. Mas, por exemplo, estamos vivendo pandemia. E aí, posso beijar na boca? Então, agora que o bicho pega, né? Será? O que a gente recomenda nesse momento da pandemia? Que o beijo seja com uma parceria com quem eu divido minha vida apenas, né? Não dá hoje pra gente sair, paquerar e beijar na boca nesse momento, a não ser que eu esteja muito despreocupado ou despreocupada com a minha saúde. Caso contrário, seja apenas que os beijos que acontecem aí, seja apenas com os nossos parceiros fixos e exclusivos, né? A gente sempre frisa isso dentro da terapia, que fixo às vezes não significa exclusivo. A gente tem certeza que o parceiro é fixo e a parceira é exclusiva, por que não beijar? Mas, neste momento, não está dando para sair e dar aquela famosa picância. Pois é, Carla. Aí, por exemplo, a gente sai do beijo da boca e vai pro beijo na mão, pro beijo na testa e por aí vai. Cuidados também devem ser observados nesse momento, uma vez que a pandemia veio e mudou as nossas vidas, assim, radicalmente. Exatamente. Na verdade, no atual momento que a gente vive, nós estamos no nosso maior pico da pandemia. Eu acredito que todos os tipos de beijos devem ser evitados, inclusive beijos crianças, né? Às vezes a criança vai visitar o vovô, a vovó, a gente encontra um amigo que a gente não vê há muito tempo e dá vontade de abraçar, de beijar, mas acredito que nesse momento o distanciamento é um método que funciona bem e o beijo vai ter que ficar realmente para quando estivermos vacinados. Que a gente diminua nesse momento, apesar dos benefícios que tem beijar, que a gente diminua esse ato tão gostoso, né, que é o beijo, para que a gente tenha, né, mais saúde, evite doenças, evite contaminar outras pessoas, porque nunca se sabe, né, se a pessoa é assintomática, se não é. Então, nesse momento que a gente mantenha o beijinho guardadinho para daqui mais um tempo. É verdade. Inclusive crianças, gente, a gente tem que poupar as crianças nesse momento dos beijos, dos abraços. Dá muita vontade mesmo, mas agora não é o momento. Carla, agora vamos partindo para uma outra situação. O casal está passando por um processo naquele relacionamento, não se beijam e outras situações também já deixaram de acontecer. Como que a terapia pode auxiliar esse casal de uma vez onde é de interesse das duas partes? É uma coisa importante. Interesse das duas partes. Um terapeuta sexual, ele não trata uma das partes. Geralmente a gente trata a relação. E para tratar a relação, as duas pessoas precisam estar envolvidas com esse processo de mudança. E a gente coloca de modo muito tranquilo e muito gradual as mudanças de comportamento que precisa ter para que eles se reaproximem. Porque quando não estão beijando,
como eu falei no início, que é o termômetro da relação, a gente percebe que as pessoas não estão não só beijando, mas elas não estão mais tocando um ao outro, não estão mais pegando na mão para ir na padaria, não dividem, às vezes, sorrisos, não compartilham uma brincadeira, elas estão realmente distantes fisicamente e emocionalmente. E aí a gente trabalha, por exemplo, algumas técnicas, como a proibição do beijo durante 30 dias. E aí você vai falar, meu Deus, mas se o beijo tem a função de aproximar, como que vai levar esse casal não se beijar? Exatamente por isso. Quando a gente vai ali, o beijo como uma coisa proibida na relação afetiva, esse casal que está tentando fazer o relacionamento dar certo, eles tendem a ter vontade de beijar. E aí eles começam, um dia a gente deu um beijinho, outro dia nós começamos a dar um beijinho de língua e a gente lembrou que não podia. Cara, a gente beijou, e aí não teve como, a gente não segurou a onda. E quando eles trazem sentado, olha só, tá dando certo, né? Quando a gente tira que era gratuito, que era livre no relacionamento, eles ficam com vontade de se beijar. Então essa é uma das técnicas que a gente utiliza, que é vetar o beijo por algum tempo. E aí é instantânea a vontade de beijar. Pois é. Aquele lance do proibido é mais todo. É isso. Ô Carla, agora me conta aqui. Quando a pessoa, independentemente da forma do beijo, o beijo, ele desperta sensações no ser humano? É assim que a gente pode tratar? Sim, desperta. O beijo é o poder de vasodilatação, né? À medida que a gente vai beijando, a gente vai dilatando os nossos vasos. Quando mais dilatados esses vasos, melhor a irrigação sanguínea. O corpo responde sexualmente através do sangue. Então, quando eu falo para as mulheres assim, você tem uma boa lubrificação, e algumas mulheres falam, não tanto. Falta de beijo, porque quando beija, aumenta a irrigação sanguínea e o responsável pela lubrificação íntima da mulher, além das glândulas Bartolini e as glândulas de Skinner, é a irrigação pélvica. Então, o beijo ele tem várias funções dentro do relacionamento sexual, né? Uma delas é melhorar a questão da vasodilatação, aumentar os sentidos. Quando eu beijo, eu toco, né? Aumenta a afetividade, eu abraço, seguro. Quando eu beijo o cheiro do outro, aumenta a química na relação. Eu fecho os olhos, quando eu estou com esse fechado, eu estou com outros sentidos pulsados, como a audição. Então tem todo um processo, né? Físico, fisiológico que acontece no nosso corpo, orgânico, que traz benefícios para a nossa vida amorosa e sexual. Então, o beijo é fundamental. Às vezes, eu pergunto às pessoas, você se beijando? Não, só quando a gente gosta, só a gente faz amor. Às vezes, nem quando faz amor, eu falo, nossa, vocês são guerreiros. Consegui fazer amor sem se beijar, hein? Como que tá esse relacionamento desse casal? Nem sei se pode falar isso a 150 minutos. Mas eu falei tão bonitinho, não falei, levinho? Falou! A gente tá ao vivo também, tá tudo certo. Beijo pra todo mundo. Já que a gente tá assim, então, Carla, vou te perguntar, então. Existe técnica pra beijar na boca? Algumas pessoas trabalham técnicas, sabe? Em cursos de beijo, aí o beijo borboleta, beijo mais voltado com os lábios, né? Tem algumas técnicas. Eu, particularmente, não ensino. Acredito mais no beijo instintivo, naquele em que a gente vai seguindo como o outro funciona, o movimento de cabeça, a respiração, a entrega de língua, os lábios, salivação. Eu acredito mais no beijo natural, mas alguns técnicos, alguns professores de artes sensuais vão ensinando técnicas para beijar. Eu já gosto do beijo natural. Bateu, não bateu, vamos tentar alinhar, não alinhou, talvez não é pra gente nem se relacionar. Vamos achar alguém que beije mais ou menos como a gente. Porque o beijo tem que ser bom, a gente tem que olhar para nossa parceira e falar como eu gosto de beijar essa pessoa, como é gostoso beijar essa pessoa, né? O beijo tem que bater. E aí, Carla, como que eu sei quando o beijo bateu? Quando você beija e gosta. Se você beijou e gostou, pode ter certeza que a outra pessoa gostou também. Porque conectou. Então, agora, quando você beija e tá acho que não mandei muito bem. Pode ter certeza que se você não gostou, o outro bem não. Então a pessoa acaba sentindo mesmo. É muito interessante isso, porque bate quando você beija, termina a visualização, que gostoso, quero mais. Pode ter certeza que a sensação
menstruação também foi assim. Entendi. Carla, agora, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, mas, por exemplo, técnicas como uma balinha, escovar o dente da forma correta, ou enxaguante bucal, e por aí vai, pode auxiliar a fazer com que o momento do beijo, independentemente da forma que ele vai ser feito, na boca, na testa, na mão e por aí vai, isso pode contribuir para que aquele momento seja mais prazeroso da melhor forma? Mais gostoso, sim. Quando a gente está com a nossa saúde bucal em dia, né, visitas periódicas ao dentista, limpeza, né, também dos dentes é muito importante. A pessoa que sabe escovar o dente direito, escova a língua, não tem aquela língua áspera, porque a língua também é importante que a gente cuide, né? O beijo tem que ser macio e a língua tem que estar bem lisinha, bem gostosinha para que o toque seja prazeroso. Além também de alimentação equilibrada, vai sair com alguém, vai conhecer uma parceria nova, não vai comer muito alho, muita cebola, para que o hálito não fique comprometido, né? E também a visita, inclusive, em um médico para olhar questões estomacais, se nosso estômago está tranquilo, não tem nenhuma bactéria que pode estar comprometendo o meu hálito, né? Porque o hálito ruim, às vezes, ele não vem só da nossa boca, da nossa língua, dos nossos dentes, da gengiva, de alguma infecção da gengiva, mas pode vir também do nosso estômago, outras vezes das amígdalas, né? Então, uma consulta ao médico de vez em quando, e assim, prestar atenção nos sinais, né? Percebeu que a parceria está beijando bem? Será que eu estou me cuidando direito? Perguntar para a parceria, tudo bem? Se tiver alguma coisa que está desligado, me fala. Eu acho que relacionar essa liberdade com o outro, de perguntar se está tudo bem, sem algo a adorar, e vamos resolver quando há uma queixa. Às vezes os casais deixam de se beijar por questão do hábito. Tá certo. Carla Jeane, o nosso horário não permite eu fazer a pergunta daquele jeito, mas eu vou fazer e você responde daquele jeito também. Como a mão, durante o beijo, falando agora para os adultos, na hora do beijo, devo comportar ela de que maneira? Então, a mão pode ser uma mão inteligente, né? Vamos construir a questão da mão, porque de boa não tem nada. Então, a mão pode ficar uma no pescoço e outra acariciando o espaço, como o rosto, o ombro, as costas. Não necessariamente precisa ser muito invasiva, pode ser apenas uma mão que traz o outro para mais próximo de mim. Isso a gente considera uma boada. Essa mão busca o nosso para nos aproximar mais do outro enquanto a gente é beijada ou beijado. Então, dicas dadas, espero que você tenha anotado todas as dicas. Carla, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu te espero de volta em breve para a gente poder conversar sobre muitos assuntos que eu sei que você é expert, viu? Muito obrigada pela oportunidade de tenha ensinado algumas coisas para algumas pessoas aí. E de hoje, beijem muito, beijem quando você do seu lado para poder fazer aí esse caminho que é muito gostoso para a relação. Aproveitem quem você tem hoje. É isso aí. Beijo, Carla. Até a próxima. E a você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar quinta-feira no programa Entrevista. Fiquem todos com Deus. E agora, vem chegando ele. Eu tô sabendo que ele tá usando uns ternos agora, mas pensem em uns ternos bonitos. Ô, Ney Cardoso, da onde são esses ternos, meu amigo? Boa noite pra você. Borges, obrigado pela referência. São lá do pessoal que me atende muito bem, cuida muito bem de mim e de você também, né? Noivos e companhia. Tô sabendo, ó. Nossos parceiros aqui, agora com você também. Gostei da gravata azul, é em referência ao Cruzeiro? Pode ser também, né? Pode ser também, mas é porque hoje é dia do beijo. Eu vi com uma gravata bem mais azulzinha assim, de beijo, né? Aquele beijo azul cruzeirense. Então tá certo, então. Posso entregar, diretor? Então, Odair, deixo com você agora com a NTV News e as principais notícias de Patos de Minas. Até daqui a pouco, meu amigo. Até mais, Matheus Borges.